Você está no Pode Observar, o podcast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por aqui, você fica conhecendo melhor a nossa cidade e sabendo dos assuntos que mexem com o seu dia a dia. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Pode Observar, o videocast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Hoje nós vamos dar continuidade àquela série de programas que vem aprofundando os conteúdos que estão disponibilizados pelos grupos de trabalho do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo no DataSP. Como vocês já devem saber, o DataSP é um portal que foi desenvolvido pelo Observatório e ele traz informações sobre o orçamento da cidade de São Paulo e a relação desse orçamento com as prioridades da administração pública, mas também fala dos resultados das políticas que são implementadas pela gestão municipal. Nós já tratamos aqui dos painéis e das funcionalidades que estão no DataSP, que foram colocadas ali pelos GTs Regionalização do Orçamento e Urbanismo. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre os conteúdos que estão apresentados no portal pelo GT Gênero. E para isso, nós estamos tendo o prazer de receber aqui a jornalista Maria Angélica Fernandes, que é doutora em Ciências Sociais e Humanidades pela Universidade Federal do ABC, a UFABC, e coordenadora do Grupo de Trabalho Gênero do Observatório de Políticas Públicas aqui do TCM. Obrigado, Angélica, por estar conosco e nos ajudar a conhecer melhor as informações e os dados que estão aí ao alcance de quem visitar a página do GT Gênero no DataSP. Olá a todos e todas que acompanham a gente aqui no Pode Observar. Dizer que em nome do GT Gênero, a gente cumprimenta todo mundo que vai acompanhar essa nossa edição de hoje. Perfeito. Também está aqui conosco a socióloga Suelen Benício, que é mestre em Políticas Públicas pelo UFABC, doutorando em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e coordenadora adjunta do GT Gênero. Tudo bem, Suelen? Muito bom ter você conosco. Olá, gente, tudo bom? Um oi geral aí para todas as pessoas. Agradecer, né, a possibilidade de participar e de divulgar esse trabalho que a gente desenvolveu com bastante compromisso, e a possibilidade desse diálogo. Agradecer também às minhas colegas que vão estar aqui hoje e a todo mundo, né, que se dispuser aí a escutar um pouco dessa conversa tão importante para a gente. Obrigada. É isso aí. Nós também temos o prazer de receber aqui no Pode Observar a socióloga Roberta Guimarães Pérez, que é doutora em Demografia pela Universidade de Campinas, a Unicamp, e é professora da UFABC na área de Políticas Públicas. Ela, assim como a Angélica e a Suelen, gentilmente aceitou o nosso convite para refletir sobre a importância desse conteúdo disponibilizado no DataSP e que conclusões a gente pode tirar das políticas públicas que são implementadas pela gestão municipal em relação às questões de gênero e a efetividade também dos resultados dessas políticas. Muito obrigado, professora Roberta, por participar desta edição aqui do Pode Observar. Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui para a discussão de uma pauta tão importante como essa e tão relevante para o enfrentamento de desigualdades persistentes como as desigualdades de gênero. Muito obrigada. Com certeza. Vou começar, Roberta, com você, professora, para falar o seguinte. Eu gostaria de pedir que você nos ajudasse a entender um conceito que é central para tudo aquilo que a gente vai discutir hoje aqui. Mas é um conceito ainda pouco conhecido pelo grande público, né? O que, afinal, é orçamento sensível a gênero? E por que esse recorte ele é tão importante para a gente analisar as políticas públicas municipais? Muito bem, essa é uma pergunta bastante importante para a gente começar o debate, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa reforçar é que orçamento sensível a gênero não é um orçamento separado para as mulheres, né? Ao contrário. Então, o orçamento sensível ao gênero trata da incorporação da perspectiva de gênero ao processo orçamentário. Então, todas as etapas do planejamento orçamentário, a definição da agenda, a definição de prioridades, o planejamento, a alocação dos recursos, execução orçamentária, monitoramento, avaliação,
todas as etapas que compõem o processo orçamentário estão atentas e sensíveis à perspectiva de gênero, né? E temos o objetivo com isso central de enfrentar desigualdades, promover justiça social, cidadania, acesso a direitos a todas as pessoas, né? Não só as mulheres. Falar de gênero não é só falar de mulheres, falar de gênero é falar de desigualdades. Então, não se trata de um orçamento para as mulheres, mas um orçamento sensível a essas desigualdades que são tão persistentes, né? Então, o orçamento sensível a gênero é isso, é uma ferramenta de gestão fundamental para o enfrentamento de desigualdades e promoção da cidadania. Perfeito. Angélica, eu acho que essa explicação ela é fundamental para que os nossos ouvintes, espectadores, eles possam acompanhar melhor o que nós vamos falar aqui a seguir. E já que a gente está falando sobre esse tema, eu gostaria de perguntar para você por que o GT Gênero do Observatório de Políticas Públicas escolheu justamente o orçamento sensível a gênero como tema central do painel da ATSP, que foi um painel lançado em novembro, a gente relembrar aqui para quem nos acompanha, foi um painel que foi lançado em novembro do ano passado. O que motivou essa escolha? Na verdade, a nossa preocupação sempre foi com a questão da efetividade da política pública para as mulheres. São Paulo tem uma política para as mulheres, né, nesse sentido, política que a gente vai falar de mulheres e de gênero, desde 1990. Desde o governo da prefeita Erundina, você já tinha um arranjo institucional pensando e implementando política para as mulheres naquela situação. Então, você tem um processo muito longevo da presença dessa política que perpassou o conjunto dos governos, com maior ou menor intensidade. Pensa que talvez as melhores performances foi no governo da prefeita Erundina, da prefeita Marta Suplicy, do governo Fernando Haddad, né? Ou seja, são governos progressistas que foram capazes de fazer uma agenda mais forte. E aí a gente começa um trabalho querendo entender aonde estão as políticas para as mulheres. E a gente começa a discutir o arranjo, né? O arranjo institucional, ou seja, se era uma secretaria, se era uma coordenação, localizar primeiro as políticas. E depois a gente começa a entender que essa falta de transparência, de a gente localizar a política, onde estavam essas políticas, onde estavam acontecendo essas políticas, foi a gente perceber o quanto de recurso orçamentário tinha para cada uma dessas políticas, que era muito pouco, né? E se a gente pensar numa política que a gente chama de específica, que é a política de enfrentamento à violência, ela é 0,05% do que tinha. Então, a gente achou, para a gente pudesse debater, né, a política para as mulheres com efetividade, era necessário a gente entender a questão dos recursos orçamentários. Vale lembrar que nós fomos, inclusive, acionadas pelo movimento de mulheres e o movimento feminista, as gestoras dos equipamentos e o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, foi uma ação desses atores, né, das mulheres, das lideranças, do movimento, com o MP e a Defensoria, que também nos motivou, inicialmente, para querer entender o orçamento público. Aí a gente faz um curso sobre orçamento para essas mulheres, um curso que foi super, 5 encontros, com muita gente, e depois a gente começa a entender como é que a gente vai incidir nessa efetividade dessa política, porque aí quando a gente vai buscar dados, ou seja, não tem meta, não tem indicadores, enfim, então aí a gente começa a entender que a centralidade do debate da política para as mulheres, a política de gênero na cidade de São Paulo, passava por discutir a questão dos recursos orçamentários, e a gente passou a se debruçar sobre isso, principalmente não para qualquer mulher, mas pensando nas mulheres, esse coletivo plural, né, e diverso, né, da política de gênero, principalmente as que estão nos piores territórios, as que têm as piores condições de vida, né, enfim, a intersecção, né, de todas essas desigualdades que se concentram nessas mulheres. Então, foi isso muito, pessoal, que nos motivou a fazer esse trabalho que tem sido muito exitoso, né, para nós, né, o estudo dessa, digamos, dos aspectos orçamentários, né, dessa política de enfrentamento da desigualdade. Acho que a gente vai aprofundar um pouco mais também essa questão orçamentária com a professora Roberta, mas antes eu queria chamar a Suelen para a nossa conversa, pelo seguinte, Suelen, no painel que foi publicado pelo GT Gênero lá no DataSP,
a gente encontra uma distinção que pode gerar algumas dúvidas em quem está vendo as informações que estão ali pela primeira vez. Existe ali uma separação entre atividades com foco exclusivo em políticas para mulheres e atividades sem foco exclusivo em políticas para mulheres. O que significa cada uma dessas categorias e por que essa distinção é importante para analisar o orçamento sensível a gênero? A primeira coisa que eu gostaria de destacar tem a ver com essa questão trazida pela professora Roberta e trazida pela doutora Angélica, no sentido da questão mulher e gênero. E aí explicar um pouco por que a gente traz um painel que se propõe a fazer essa análise usando um instrumento analítico que é definido como um orçamento sensível a gênero, e a gente não usa gênero, usa mulheres na hora de mapear essas políticas. Porque quando a gente vai consultar a base de dados que nós utilizamos, e essa base de dados é o sistema de orçamento, né, da Prefeitura de São Paulo, a gente não encontra o termo gênero na descrição das ações orçamentárias. E aí a gente tem que fazer ali um exercício, né, analítico de se a gente não encontra gênero como um termo que nomina, né, que dá nome a uma ação orçamentária, significa que não tem, né, nenhuma ação de combate às desigualdades de gênero na cidade de São Paulo. Como é que a gente pode localizar isso? E aí a definição que a gente, o nome, né, a palavra que está mais presente é essa palavra políticas para as mulheres, mulher, né, entendendo, não é o espaço aqui, mas para dizer que gênero abarca uma condição, né, de identidade, de construção identitária que está para além, né, de uma perspectiva definida pelo sexo biológico que as pessoas apresentam e que podem eventualmente se identificar ou não com este, né? E aí a diversidade de possibilidades que a gente tem em termos de identidade de gênero, tá? Então, a primeira coisa. Bom, ao olhar para esse orçamento e ao buscar essas políticas, então, com esse olhar muito centrado na ideia de mulher, a gente localizou algumas dotações orçamentárias. O que são as dotações orçamentárias, né? Eu brinco que são as caixinhas onde a gente põe o dinheiro. Então, no orçamento da prefeitura, a gente divide todo o recurso em dotações orçamentárias, que são caixinhas, entre aspas, né? Que ficam reservados o dinheiro para ser gasto com determinadas projetos, atividades, né? Enfim, ou seja, com aquilo que de fato vai ser efetivado enquanto política pública. Dentro dessas dotações orçamentárias, a gente só localizou 3 dotações orçamentárias que traziam, né, como título, ou que integravam no seu título, a questão de mulheres, né? Ou seja, tudo que estava lá dentro são gastos com mulheres. Que políticas são essas? São as políticas de enfrentamento à violência, né, de gênero. Então, são as dotações orçamentárias, sobretudo ligadas à pasta da assistência e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que vão ali guardar os recursos que mantêm, né, e que custeiam os equipamentos que atendem mulheres vítimas de violência na cidade de São Paulo. A Casa da Mulher Brasileira, as casas-abrigos eventualmente, e assim sucessivamente. No entanto, como a professora Roberta trouxe na sua fala inicial, o orçamento sensível a gênero não é só sobre um orçamento que atende única e exclusivamente mulheres, é uma discussão geral sobre orçamento, entendendo que todo o orçamento ele é sensível a gênero, porque se esse orçamento não está corrigindo desigualdades, ele está, no mínimo, mantendo, quando não aprofundando desigualdades. Então, como é que a gente olha para as dotações orçamentárias que não trazem o termo mulher, né? E que então servem para políticas chamadas universais, ou seja, que devem atender todos e todas as paulistanas. E como é que essas políticas estão, então, se comportando no sentido de corrigir essas desigualdades? Então, as ações com foco
não exclusivo em gênero diz respeito a esse conjunto maior, que é a grande parte, né, das políticas e do orçamento da cidade de São Paulo. E aí a gente decidiu, então, também analisar como esse orçamento tem se comportado em relação a essa perspectiva, que é a perspectiva de um orçamento direcionado para a correção de desigualdades de gênero na cidade de São Paulo. Tá bom? Então, é isso. Então, as com foco exclusivo são essas políticas que atendem mulheres, e aí, nesse sentido, são políticas, no nosso caso, para o município de São Paulo, porque talvez esse filtro aplicado para outros municípios, outros estados, possam trazer outras políticas, mas no caso do município de São Paulo, para o período que nós analisamos, que foi o PPA de 22 até 25, essas ações exclusivas dizem respeito especificamente às políticas destinadas ao atendimento de mulheres vítimas de violência na cidade de São Paulo. E todas as outras estão, ou seja, né, a imensidão delas estão nessa classificação de ações não exclusivas de políticas para as mulheres. Ótimo. Professora Roberta, a Angélica já falou um pouco sobre a questão da alocação dos recursos, né, para as políticas sensíveis a gênero. Como é que a senhora avalia, considerando lá o retrato desse cenário que foi apresentado no painel elaborado pelo GT Gênero lá no DataSP, como a senhora avalia essa alocação de recursos da gestão municipal para essas políticas sensíveis a gênero? E também quais os aspectos que lhe chamam mais a atenção nessa alocação de recursos? Olha, essa pergunta é muito boa, sobretudo quando eu tenho o privilégio de falar depois da Angélica e depois da Suelen, né? Então já saio aqui numa vantagem enorme. Mas eu queria destacar alguns pontos sobre essa pergunta que você me fez, né? O primeiro, reforçar de novo, né? O DataSP é uma ferramenta estratégica para a gestão, porque ele foi construído com essas preocupações para permitir a elaboração do orçamento sensível a gênero, para promover políticas de enfrentamento às desigualdades. Então, cabe nessa resposta dizer quais são alguns desses pré-requisitos, até para que as pessoas, quando acessarem, saberem o que está em jogo e as disputas todas que levaram até as lutas todas, os embates todos, que são a gente ter um painel à mão de qualquer cidadão, de qualquer cidadã, sobre o orçamento. Então, primeiro pré-requisito para a construção de um orçamento sensível a gênero, para políticas de enfrentamento às desigualdades, são os indicadores, tanto os dados orçamentários construídos, né, por uma política atenta às desigualdades de gênero, mas também permitir o cruzamento dessas informações para a gente conseguir construir um diagnóstico e planejar políticas de enfrentamento às desigualdades de gênero, sobretudo de promoção e proteção às mulheres. Então, além de conter essas informações, o painel ainda permite uma análise muito fina e rara, né? A gente trabalha muito com dados censitários no âmbito da demografia, que são uma vantagem enorme, são dados pelos quais a gente também tem que lutar, pelos dados censitários, pelo acesso à informação, e o DataSP permite duas dimensões que são fundamentais, sobretudo numa cidade como São Paulo. Primeiro, uma análise territorializada, né? Então, a gente consegue desagregar dados, os dados estão disponíveis a partir de setores desagregados, não só do município inteiro, para a gente conseguir um diagnóstico mais fino, e também a partir da perspectiva setorial. Então, a gente consegue ver esses dados alocados em políticas para as mulheres, por exemplo, separados por setores, saúde, segurança, assistência, e tudo isso compõe um quadro bastante complexo de políticas que tem que ser transversais para a gente enfrentar uma desigualdade persistente e estrutural como as desigualdades de gênero, né? Que põe as mulheres em risco, que no limite mata mulheres. A gente tem na abertura dos dados do painel de gênero, os dados sobre feminicídio na cidade. Então, essa também é uma ferramenta de enfrentamento às questões da violência. Então, tudo isso é fundamental para 3 pontos, né, me parece. Então, a democratização do orçamento, a promoção, o fomento, a participação social na disputa pelo orçamento e o enfrentamento de desigualdades históricas, persistentes e estruturais. E justamente por serem desigualdades persistentes, históricas, é que a gente precisa avançar num orçamento, na construção de um orçamento que seja sensível a essas desigualdades. Então, a perspectiva do orçamento sensível a gênero no âmbito do DataSP permite que a gente aproveite as informações para a construção dessas políticas transversais, essenciais,
usufruir desses diagnósticos do painel que estão disponíveis para a construção e financiamento de políticas efetivas e promover um letramento tanto sobre orçamento quanto sobre de gênero para a população em geral e para os gestores, né? Gestores que vão planejar um orçamento precisam estar sensíveis às questões de gênero para conseguir construir esses diagnósticos e essas políticas que vão sustentar o que a gente chama de orçamento sensível a gênero numa perspectiva mais geral. Tudo isso promove um avanço e uma inovação, nesse caso do DataSP, especial, que merece todo o nosso reconhecimento ao enfrentamento dessas desigualdades, especialmente de gênero. Então, você já tocou nesse assunto, né, que na abertura mesmo da página do GT de Gênero, a gente tem um painel que apresenta uma visão geral da situação das mulheres na cidade de São Paulo. E esse tópico do feminicídio, dessa violência, os casos de violência contra a mulher, que têm sido cada vez mais frequentes, ou pelo menos cada vez mais noticiados, né, ele estava presente ali. Eu queria que tanto a professora Roberta e depois a Angélica e a Suelen fizesse uma reflexão que, a partir das informações que estão constando no painel de orçamento sensível a gênero, né, o que a gente pode dizer sobre as políticas públicas para o enfrentamento desse problema do feminicídio na cidade de São Paulo? A gente pode começar com a professora Roberta, para ela dar continuidade, que ela já começou um pouco a falar sobre isso, e aí podemos ouvir a Angélica e a Suelen também, né, sobre essa questão. Ótimo. Retomando, né? Quando a gente fala em problemas persistentes, desigualdades históricas persistentes como as de gênero, talvez o coração que faz mais a gente sofrer e sangrar, especialmente as mulheres, é o caso da violência, né? As violências contra as mulheres, violências de todo tipo, desvantagens de toda ordem. Então, o fato da gente ter as informações, como eu disse anteriormente, né, sobre o feminicídio, abrindo a aba do DataSP sobre gênero, já revela o compromisso não só do GT, mas também da gestão com o enfrentamento dessa questão na perspectiva orçamentária, né? Então, a gente tem as contribuições da academia, a gente tem as contribuições dos movimentos sociais, todo mundo em diálogo, da gestão, e essa é uma ferramenta, então, que promove o encontro de todas nós, de todos nós, para discutir o orçamento, de fato, preocupado com o enfrentamento da questão, especificamente nesse caso da sua pergunta sobre a violência. Mas a violência contra a mulher, as violências contra as mulheres, exigem uma articulação de políticas transversais. E essa também me parece que é uma vantagem do DataSP, da gente conseguir visualizar num painel de monitoramento uma série de indicadores que dialogam para a gente pensar essas políticas transversais, né? O enfrentamento à violência e feminicídio sendo o limite dessa violência mais trágico, ele exige da gente, gestores, movimentos sociais, academia, quem interpreta, e das cidadãs e cidadãos, uma visão transversal, né? Então, o que a gente precisa para enfrentar essa violência? Essa é uma pergunta que incomoda demais, né? O que a gente precisa? É na educação? É na saúde? Qual que é o caminho? E o caminho, ele é múltiplo, ele tem que ser múltiplo, porque múltiplas são as violências. Então, o enfrentamento e o orçamento sensível a gênero tem que responder à construção dessas políticas transversais. Ele exige da gente políticas em diferentes setores, na assistência, na saúde, na segurança, na habitação, na educação, trabalho, mobilidade, e todos os setores são atravessados por essas desigualdades. Se esses setores são atravessados por essas desigualdades, as políticas têm que ser transversais. Então, o painel e o DataSP com o seu GT Gênero, valente GT Gênero, para provocar a discussão sobre o orçamento sensível a essas desigualdades, promovem a articulação dessas dimensões que compõem o universo das violências contra as mulheres. Então, reforço aqui que o painel está indicando caminhos, está anunciando essas políticas transversais e os desafios que a gente ainda tem no âmbito orçamentário para a construção dessas políticas. Não é fácil, né? Não é um caminho simples, é um caminho que vai exigir de todos nós. Por isso, esse letramento, a importância do GT Gênero dentro do painel também é essa, o letramento de todos que participam da construção do orçamento, para estarem sensíveis e assumirem um compromisso político-institucional com o enfrentamento dessas desigualdades. Então, acho que o caminho é difícil, mas a gente tem uma ferramenta poderosa, que é o DataSP e seu GT Gênero,
anunciando esses caminhos, diagnosticando em perspectiva intersetorial, o que também nos subsidia, enquanto academia, para pensar políticas que, por sua vez, vão alimentar a construção do orçamento, a disputa por ele, a construção de políticas. Então, acho que a gente está nesse caminho de enfrentamento a partir de um orçamento sensível a gênero para pensarmos políticas intersetoriais de enfrentamento à violência contra a mulher e a todas as desigualdades de gênero. Ok. Angélica, eu queria também a sua contribuição, e em seguida da Suelen, sobre essa questão da violência, especificamente da questão do feminicídio e as políticas públicas que poderiam evitar essa violência. Eu queria falar de um ator que a gente conseguiu trazer para esse debate importante, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que é um órgão essencialmente técnico, legitimado, né, que tem uma excelência na formulação das suas propostas, das suas auditorias. E penso que eu acho que o tribunal pode dar uma importante contribuição. Reflexo disso é também o DataSP, né, que foi a construção da auditoria operacional dos equipamentos de enfrentamento à violência, feito numa parceria entre o movimento social, as gestoras, o MP e a Defensoria e o Tribunal de Contas, construiu uma excelente auditoria operacional que mostrou como estava a política para o enfrentamento à violência na cidade de São Paulo, né? Então, mostrou todos os gargalos dessa política, a rota crítica das mulheres ao buscar esses equipamentos, a ausência de profissionais, a ausência de recursos públicos, denunciou um auxílio aluguel de R$400 que era para essas mulheres, né? Porque como é que você constrói autonomia pessoal e econômica, que é o papel, né, dessa política, quando a gente tem essa política que é capaz, né, de enfrentar, de combater as desigualdades, ela tem que propor, né, ela tem que promover a autonomia econômica pessoal das mulheres, e acho que aí ele traz informações importantíssimas nessa auditoria operacional, que foi capaz da gente primeiro ter o diagnóstico do que tinha de política para as mulheres na cidade de São Paulo e qual era a capacidade dela de promover esse enfrentamento à violência, né? Então, o que nós percebemos, né? Que ainda é muito insatisfatório se a gente pensar, né, a quantidade de equipamentos que a gente tem, a quantidade de casos que a gente tem de violência, o espraiamento disso, a qualidade e a efetividade desse trabalho, né? Então, eu penso que parte desse para a gente enfrentar o feminicídio, que é a última ponta, né? É quando não tem mais nada, o feminicídio é o fim, né? Quer dizer, nós temos que ter a capacidade de desenvolver um conjunto de políticas públicas até lá, com efetividade, para enfrentar, de fato, a violência, né? Que tem articulação, que a gente possa articular as ações das secretarias, isso muito que a Roberta disse, a intersecção do conjunto, a intersetorialidade dessa política no conjunto do governo, que a saúde esteja atenta, a educação esteja atenta, né? Não seja um problema da assistência e dos direitos humanos, mas seja uma preocupação do conjunto do governo, né? Eu acho que a busca, acho que quando a gente produz esse relatório, e é muito interessante que a Melinha, quando houve a apresentação, ela pegou o relatório e falou, eu vou andar com ele debaixo do braço, que já não é mais a Melinha falando, é o Tribunal de Contas do município falando como é que anda a política para as mulheres na cidade de São Paulo, né? Então, eu acho que parte desse enfrentamento parte de uma melhor condição das políticas para as mulheres na cidade de São Paulo. E nós não podemos falar, né, até do ponto de vista orçamentário, se a gente pegar o orçamento de 2025 e o orçamento desse ano, o governo nem corrigiu a taxa inflacionária dos recursos para essas políticas para as mulheres. E não pode um município tão rico como São Paulo dizer que não tem recurso para empenhar nas ações, né, para disponibilizar para ações de política para as mulheres. Então, Fulvio, eu acho que tem uma ação da sociedade aí de pressão, eu acho que tem um trabalho que o tribunal fez nesse sentido, mas, digamos, nós temos que ter a capacidade, inclusive, de mostrar que isso é um direito, né? As mulheres têm que ter o direito. E a Escola de Contas fez um vídeo com o GT de Gênero, por de março, que ia perguntar, fez um fala-povo,
E as pessoas não sabem que existem essas políticas na cidade de São Paulo, né? Então, eu acho que é um conjunto de ações que tem que se tornar efetiva para que a gente, de fato, possa sair desse número tão absurdo que é a violência contra as mulheres na cidade de São Paulo. A violência de gênero, né? A violência sexista, né, gente? Vamos falar da violência sexista, né? As mulheres morrem porque são mulheres. A violência de gênero, né? As pessoas morrem porque são do gênero feminino, né? Então, eu acho que é essa um pouco, acho que é a minha visão dessa pauta aí que você apresentou. Sônia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você é uma educadora também. Não sei se você quer focar um pouco na importância da educação também, como uma maneira de prevenção contra isso. A gente sabe que hoje, esses grupos todos que aparecem, muito motivados via redes sociais, incels, red pills, etc., que tem esse discurso misógino, esse discurso de ódio contra as mulheres, né? Como é que a gente pode enfrentar isso? A questão educacional é central nisso? Como é que você vê isso? Bom, duas coisas que eu queria trazer para essa discussão. É, ainda continuando um pouco aqui o que Roberta e Angélica trouxeram, e falando mesmo de uma contribuição muito precisa que o painel traz, eu acho que é uma informação que as pessoas têm se apropriado, né, na cidade de São Paulo, os movimentos sociais, né, o movimento de mulheres, o movimento feminista tem se apropriado, inclusive o próprio legislativo tem também consultado essas fontes, a gente tem visto isso como subsídio da argumentação de algumas vereadoras na Câmara, enfim, que é o seguinte: como óbvio, a gente já entendeu que política, orçamento sensível a gênero é todo o orçamento, que toda política é uma política que deve fazer isso, mas pensando nesse tema específico, que é a questão do enfrentamento à violência, e pensando ele já na sua condição, né, presente, quando a gente falhou em tudo, né, e a violência se manifestou, essa mulher já é vítima de violência, né, a gente tem ali a estruturação, a partir da Lei Maria da Penha, de um sistema, né, de proteção a essas mulheres vítimas de violência, que deve ser ali provido, né, como um sistema de assistência a essas mulheres nas diferentes municipalidades, nos estados, enfim, e também, né, apoiado pelo governo federal. Na cidade de São Paulo, como a Angélica falou, a gente tem historicamente, né, uma estruturação de uma política, enfim, para essas questões de forma mais precisa e tudo mais. E o nosso primeiro painel, que é esse que fala sobre as ações específicas e que fala sobre essas políticas de enfrentamento, elas vão um pouco mapear esse orçamento ao longo do PPA de 22 a 25. E o que a gente percebe, né, quando a gente olha para esse orçamento? Que esse orçamento, ele compõe o valor de 0,05%, ou seja, ele não é nem 0,5% do valor do orçamento da cidade de São Paulo. Então, ele não é nem 1%, não é nem 0,5% do orçamento da cidade de São Paulo. E aí, para vocês terem uma ideia, se a gente pensar, vou pegar aqui um ano aleatório, em 24, o orçamento da cidade, ele foi de mais de 117 bilhões de reais. E a gente gastou 53 milhões com essa política, o que foi 0,04% do orçamento, né? O que dá mais ou menos R$10 por mulher de investimento nesses equipamentos, considerando que não existe nenhuma mulher na cidade de São Paulo que não tenha sido vítima de violência na cidade em alguma medida, né? De uma importunação sexual, né? De uma rua escura que lhe fez caminhar apressadamente por medo de alguma violência. Então, quando a gente já está falando aqui do feminicídio, mas essas violências estão em todas. Então, eu como mulher, todo mundo, né, que se identifica, né, com o gênero feminino, vive violências em todos os espaços da cidade, isso, e nos espaços públicos também, né? Então, esse valor, ele me parece... Aí pergunta, mas esse valor não é bom, Suelen? Será que 53 milhões não é suficiente? E aí eu gostaria de retomar o trabalho que a Angélica fala, que é da auditoria. Nós fizemos esses dias um diálogo através de uma audiência pública chamada pelo GVID, aqui na cidade de São Paulo, que era justamente para pensar isso, assim, essa auditoria mostra que a gente tem sérios problemas, né, nesse sistema de atendimento às mulheres vítimas de violência, que ele existe, mas que ele está aquém daquilo que é previsto pela legislação, para cumprir a sua função.
Então, se esse valor, e ao analisar a qualidade desse serviço, esse serviço está aquém, significa que esse valor não é suficiente, porque falta funcionário, falta infraestrutura, falta busca ativa, o valor do auxílio aluguel é insuficiente, porque é R$ 400 numa cidade que não tem um aluguel de R$ 400. Enfim, então precisa de mais orçamento, e a gente consegue ver isso no painel e buscar essas telas de forma muito didática, né, com compreensão muito tranquila, para você entender o que esse orçamento é e o que ele representa. Essa é uma questão que eu queria trazer, e convido mesmo as pessoas a acessarem, porque esse é um painel bastante importante e tem sido bastante consultado dentre as telas, né, desse grande compilado que a gente fez em termos de levantamento. Com relação à educação, a gente falou que buscou lá, né, para as dotações orçamentárias, né, fazia parte da nossa metodologia buscar no sistema de orçamento da prefeitura as dotações orçamentárias que traziam, né, o nome, na sua denominação, a ideia de mulher, né, de uma política para atendimento às mulheres na cidade de São Paulo. Na educação não existe nenhuma dotação orçamentária que traga isso. E aí, como é que a gente chegou nas ações, então, que poderiam ser essas ações na educação que trabalhassem essa questão da desigualdade de gênero? A gente fez uma análise da descrição das notas de empenho. E aí, essa descrição das notas de empenho na educação mostrou o que para a gente? Mostrou uma realidade bastante grave, que é o seguinte: do orçamento da educação, que é um orçamento volumoso na cidade de São Paulo, então pensando no ano de 2023, o orçamento da educação na cidade de São Paulo foi de 19 bilhões. E quando a gente pega essas ações, que foram ações que geraram, né, um gasto, um empenho e uma liquidação e um pagamento em função dessas ações, a gente teve apenas 483 milhões, o que significou 0,03% desse orçamento. Então, pensando que uma forma de prevenir as desigualdades de gênero, de combater as desigualdades de gênero, é formar cidadãos e cidadãs conscientes desse debate e comprometidos com isso. E o papel da escola, entre outras coisas, além de ensinar a língua portuguesa, tal, como diz a própria LDB, né, formar cidadãos para o exercício da cidadania, e a cidadania que a gente forma é aquela prevista na nossa Constituição, né, que prevê que a gente não faça discriminações de raça, sexo, gênero, religião, né? Então, essa educação precisa pautar isso. Agora, como é que ela vai pautar isso se ela não investe nisso? Então, a gente precisa pensar nesse sentido. Ontem eu estava num debate na ação educativa sobre o novo PNE. A gente acabou de aprovar o PNE. Na segunda-feira foi sancionada a lei do PNE 2026, que é o Plano Nacional de Educação. E foi suprimido o termo gênero do PNE, do Plano Nacional de Educação. Então, no enfrentamento, né, a campos ideológicos de extrema-direita que, né, dizem que a gente tem que combater uma tal de uma ideologia de gênero, há toda uma advocacy, né, uma incidência de movimentos à direita combatendo a perspectiva de que a escola exerça o seu papel, que é de formar para a cidadania. E a cidadania que a gente tem que formar é aquela prevista pela Constituição Cidadã, que tem como seu pressuposto a equidade de gênero. Não só a equidade de gênero, mas também a equidade de gênero. E nesse sentido, né, a gente tem alguns problemas em relação ao investimento que é feito no âmbito da educação. Pensando, né, no orçamento aqui, propriamente dito, porque se não tem investimento, como é que isso vai virar uma ação, formação de professor, compra de material, possibilidades de construção de intervenção junto a esses meninos e essas meninas. Então, acho que é importante, esse orçamento ele também é preocupante na esfera da educação. Então, você já falou sobre educação, que é uma política universal, né? Lá no DataSP, no painel
de orçamento sensível a gênero, tem destaque para outras duas políticas universais, que é a questão do trabalho e a questão da habitação. Sob a lente aí do orçamento sensível a gênero, o que revela nessas duas políticas universais, o que revela sobre o combate às desigualdades de gênero? As informações que estão lá revelam o que sobre o combate às desigualdades de gênero nessas duas áreas, no caso, né? Trabalho e habitação. Acho que podia começar com a Angélica, depois a professora Roberta, e a Suelen pode encerrar esse assunto aqui. Que revela o seguinte: o que há de política, digamos, políticas que a gente chama de exclusivas, né, aquelas que promovem a autonomia econômica e pessoal das mulheres, é algo, essa política de maneira estruturada, organizada, ela não existe, né? Ela existe a partir de uma pesquisa, de um lugar que a gente está super, digamos, bem posicionada e tem acesso a esses dados, que foi a capacidade da gente pesquisar, né, através do sistema de orçamento, e lá, do sistema orçamentário, e lá ver, a partir de palavras-chave, aonde tinha recurso para elas, mulheres que poderiam estar sendo atendidas por essas duas áreas que são tão importantes, né? Porque se a gente pensar, né, a capacidade, se a gente pensa o que é, né, a força de trabalho das mulheres paulistanas, com certeza, se houvesse um investimento, né, em várias áreas da formação profissional, da melhor condição, de você ter digamos, uma intermediação de força de trabalho, enfim, você teria condições, efetivamente, de ter um programa com muita força, mas esse programa não existe. Digamos, eu estou dizendo um programa que busque inserir as mulheres no mercado de trabalho, né? Se a gente pensar, né, que as mulheres estão no mercado de trabalho, mas a grande maioria estão em situações muito da base da pirâmide, né? Ou seja, cria essas condições, né? Quer dizer, que muitas vezes reproduz essa desigualdade que a gente encontra. Então, eu acho que a ausência da gente ter uma política estruturada na área do trabalho é algo também que eu vejo muito complicado, né? Assim, não ter. Na habitação, eu acho que tem uma questão que é, por exemplo, a gente esteve discutindo, inclusive hoje, numa reunião da coordenação, que a gente está discutindo um projeto em conjunto com o GT de urbanismo, para a gente discutir o acesso das mulheres às unidades habitacionais, onde estão essas mulheres nesses processos de regularização fundiária, né? Nos processos de separação, como é que, se as mulheres elas são as principais beneficiárias digamos, dessa casa, desse imóvel popular que a prefeitura, né, através da prefeitura, ele foi ofertado, como é que fica nesses processos, por exemplo, onde estão as mulheres? Então, a gente vai começar um trabalho específico, Fúvio, também porque existe uma ausência de dados com este recorte que a gente tem a capacidade de ter transparência desses dados. Mas, no geral, o que eu posso dizer é o seguinte para você: o que tem de política específica que a gente pode olhar sem dúvida, né, sem muito se mexer, é o que tem de política de enfrentamento à violência. Todas as demais políticas, elas são residuais e partem de uma iniciativa de uma política universal, né? Então, é uma política que foi uma política pensada para um sujeito abstrato, não a mulher como sujeito daquela política, mas ali é um sujeito abstrato, universal, e aí a mulher vai participar dessa política, vai ser beneficiária dessa política, mas não de maneira estruturada. Então, eu penso que nós temos uma grande dificuldade. Por quê? Porque nós não temos na prefeitura uma centralidade, ou seja, um centro capaz de coordenar esse conjunto dessas ações, né? Com condições de interlocução com o conjunto das secretarias para promover políticas que, de fato, na sua totalidade, na sua setorialidade, pudesse atender, né, as demandas desse sujeito que é subordinado, que é oprimido e que está numa condição de desigualdade por ser do gênero feminino. Então, eu vejo com muita preocupação essas políticas hoje que a gente localiza através do DataSP e na análise dos documentos do ciclo orçamentário. Então, professora Roberta, a gente ouviu a Angélica falando um pouquinho aqui sobre como foi trabalhada essa questão orçamentária
na questão tanto do trabalho quanto da habitação, nessa perspectiva aí sensível a gênero, do orçamento sensível a gênero, né? Como é que a senhora vê esses números lá no DataSP, as informações que estão contidas ali? O que de mais importante você acha que se pode extrair dali? Sim, olha, a Angélica chamou a nossa atenção para coisas muito importantes, né? Algumas ausências e algumas lacunas que a gente ainda tem na articulação de políticas públicas construídas, preocupadas com gênero e também, em decorrência disso, a questão orçamentária. Então, trabalho e habitação, a gente estava falando antes de políticas transversais, verdade? Para o enfrentamento das violências, a necessidade de vários setores conversarem, estarem articulados para a gente enfrentar de fato essas desigualdades. Suelen também nos alertou para o orçamento de fato destinado a políticas de enfrentamento a essas desigualdades, todas as restrições que ainda temos e as lacunas que ainda temos por onde avançar. Mas queria destacar esses dois pontos que você colocou, Fulvio, de trabalho e habitação, que são centrais para a gente pensar questões de gênero e para a gente pensar o enfrentamento a essas desigualdades, né? Se a gente está falando aqui de orçamento sensível a gênero, se a gente está falando de um painel no município de São Paulo, com dados, preocupados com gênero, um grupo de trabalho formado para isso e uma aba inteira dedicada ao tema, eu acho que trabalho e habitação são centrais. Por quê? Porque tem a ver com autonomia, tem a ver com promoção de cidadania e tem a ver com desigualdades também entre mulheres, né? Suelen chamou a nossa atenção para isso na primeira fala dela. As mulheres não são um grupo homogêneo. Então, se a gente inserir também o marcador racial, a gente vai ter ainda desigualdades profundas entre mulheres. Então, a questão do trabalho, como o enfrentamento às desigualdades, políticas de promoção ao trabalho para promoção de autonomia financeira é fundamental. A gente estava falando na pergunta anterior sobre feminicídio. Mulheres muitas vezes não conseguem sair do ciclo da violência, da rota da violência, porque não têm autonomia financeira, não têm independência financeira, não têm um trabalho formalizado, têm um trabalho precarizado ou não têm trabalho. A questão do cuidado também é um enfrentamento importante dentro do âmbito do trabalho. E habitação, também queria acrescentar uma coisa no que a Angélica falou, que ela chamou atenção, inclusive, para a questão da regulamentação fundiária, né? Como é a situação dessas mulheres? Muitas mulheres, a desigualdade é tamanha que muitas mulheres não têm documentos para participar das políticas de enfrentamento a essas questões de habitação, por exemplo. Enfrentamento de desigualdades de gênero no âmbito da habitação. É disso que se trata. Então, a fragilidade de algumas mulheres é tamanha que muitas vezes falta até documento para concorrer aos parcos recursos que estão colocados. Então, trabalho, habitação, assistência, educação, são políticas que a gente precisa pensar de forma articulada. E o painel, preocupado desde o seu início, painel DataSP, preocupado desde o seu início com a questão de gênero, mostra esses caminhos e permite diagnósticos, não só para quem vai pensar e executar o orçamento, mas, por exemplo, para os movimentos sociais. Essa foi uma questão que a gente discutiu quando o painel estava em construção. Acessar, mostrar como é que são esses indicadores, como que eles são calculados, está tudo explicadinho lá no painel, né? As ferramentas estão lá explicadas, como é que calcula, de onde vêm os dados, o que isso significa, como é que a gente lê. Então, é um instrumento poderoso, uma ferramenta poderosa de gestão, de planejamento orçamentário, de enfrentamento das desigualdades e de letramento e de participação social. Então, políticas de trabalho, habitação, educação, assistência, segurança, saúde, todos os setores que vocês puderem imaginar estão, de alguma forma, relacionados ao enfrentamento de desigualdades, promoção de cidadania e, nesse caso aqui da nossa conversa, especialmente voltados à questão do enfrentamento às desigualdades de gênero. Então, fundamental a gente explorar ao máximo, usar ao máximo essa ferramenta que é tão importante para o enfrentamento de desigualdades e promoção da cidadania. Suelen, eu também queria a sua contribuição a respeito dessa questão, tanto da política universal de trabalho e de habitação, sob essa lente do orçamento sensível a gênero. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Vou falar duas coisas sobre isso que tem a ver também com o painel, né? Como você disse, lá no painel a gente tem uma tela, dentre as telas que compõem, né? Esse painel só para habitação. Por que a gente tem? A gente escolheu algumas áreas, né? Normativamente, do ponto de vista legal, existe um normativo que vai versar sobre as moradias de interesse popular, né? De interesse social.
ou seja, que é as políticas públicas que vão atender em termos de moradia os grupos mais vulnerabilizados da cidade de São Paulo. E aí, dentro deste normativo, tem um dispositivo que diz que 5% dessas moradias de interesse social ou dessas políticas de interesse social devem ser destinados a mulheres vítimas de violência. E aí a gente fez, como a Angélica disse, uma apropriação de fora para dentro, porque a gente não é executivo, né? A gente não é a prefeitura no sentido do prefeito, né? A gente é órgão de controle, a gente olha a partir desse lugar do órgão de controle, que são os dados do tribunal, ou seja, depois que executa, a gente olha, mas a gente não participou da deliberação dessa execução, ou seja, a gente não decidiu como o dinheiro ia ser gasto, a gente olhou o dinheiro depois de gasto. E aí a gente etiquetou 5% desse orçamento, entendendo que a prefeitura cumpre isso. Porque uma vez que é lei, no mínimo 5% desse orçamento tem que ser destinados a mulheres, 5% do orçamento de políticas de habitação de interesse social, sobretudo das moradias, deve ser destinados a mulheres vítimas de violência. Então a gente etiquetou, né, botou uma etiqueta dizendo que esse orçamento da habitação está lá. Mas é isso também, por isso essa importância do nosso diálogo com a auditoria, porque essa provocação da sociedade em saber como que esse orçamento está sendo executado, né, fortalece a dimensão do que a gente chama, né, de accountability, de transparência, do controle social, das pessoas, né, se questionando em relação ao uso desse orçamento. Com relação ao trabalho, se a gente pensar nos dados que a gente tem, né, as mulheres, sobretudo as mulheres negras, são as mulheres que ocupam a base da pirâmide social, inclusive no mercado de trabalho. São aquelas que ocupam as piores posições de trabalho no sentido de reconhecimento e valor social e, consequentemente, de valor monetário também, né? Então recebem também os piores salários. E mesmo mulheres em posições, né, equivalente aos homens, inclusive nas relações de prestígio, também de prestígio social, também recebem, em geral, menos do que os homens, né? Então, assim, é fundamental que a política de desenvolvimento econômico, sob a perspectiva do trabalho, pense a questão, né, da equidade de gênero e de como atuar nesse sentido para que a gente tenha aquilo que a Angélica nominou várias vezes aqui como autonomia, né, política e financeira, né, e econômica das mulheres. Então, quando a gente olha para isso e a gente vê que não existe também uma dotação orçamentária, embora exista algumas ações discricionárias no âmbito dessas dotações mais amplas para desenvolvimento, em geral, essas são informações que reiteram um papel estereotipado da mulher no mercado de trabalho. Então, manicure, costureira, né? Então, e esses programas de formação que dão para as mulheres, né, outra possibilidade de atuação e que, ao mesmo tempo, garantem outras possibilidades não só de inserção, mas também de valorização no sentido de um normativo que permita, né, que mulheres e homens tenham salários iguais, pelo menos quando ocupam as mesmas posições, o que nem isso a gente consegue garantir. Então, penso que o painel traz essas contribuições e o que a gente pode, o painel, quando você entra no painel, esses orçamentos, eles podem ser vistos por dotações orçamentárias. Então, quando você pega essas dotações orçamentárias, nada impede, por exemplo, que as pessoas busquem informações dentro dessas dotações orçamentárias. Então, se eu não sabia onde estava, agora eu sei que está aqui. Então, vamos investigar, né, isso aqui. Nesse sentido, a gente entende que é um fortalecimento também, né, da sociedade, dessa perspectiva cidadã, né, e do controle social, que é um compromisso do Observatório, é um compromisso do Tribunal de Contas do município de São Paulo também. Pois é, gente, infelizmente a gente está chegando ao fim de mais uma edição do Pode Observar.
Quero agradecer muito a participação da jornalista Angélica Fernandes, que é doutora em Ciências Sociais e Humanidades pela UFABC e coordenadora do Grupo de Trabalho Gênero do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Angélica, muito obrigado por ter nos ajudado a entender melhor os desafios impostos aqui pelas questões de gênero a partir das informações que estão ali contidas no DataSP. Fulvio, eu que agradeço a oportunidade da gente ter esse espaço para dialogar, primeiro com mulheres tão inteligentes, né? Porque a professora Roberta e a Suelen deram, né? Levaram lá em cima o nível, a régua. E a possibilidade da gente poder ter esse espaço de diálogo, né, que é tão importante, porque dizem que é tão difícil, que orçamento é um negócio difícil, não sei o quê, criaram um monstro, né, e agora cabe a gente poder, né, dizer que esse monstro não é assim, né, é quase um bicho-papão. Né? Então, acho que nosso papel é simplesmente poder fazer com que as pessoas entendam que isso é possível de entender, é possível de lidar, é possível de compreender para poder reivindicar. Então, obrigado pela sua oportunidade. Eu acho que vocês conseguiram ser muito felizes explicando muito bem o conteúdo lá do GT Gênero no DataSP. Tenho certeza que as pessoas vão se interessar em conhecer melhor a ferramenta aí a partir da fala de vocês. Eu queria agradecer também a participação da Suelen, socióloga, coordenadora adjunta do Observatório de Políticas Públicas e professora da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas aqui do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Muito obrigado, Suelen, pelas suas reflexões. Obrigada, Fulvio. Obrigada, Angélica. Obrigada, Roberta. É sempre um prazer, né, encontrá-las. Eu sempre aprendo muito com vocês e me inspiro. E obrigada a todo mundo que está escutando, que pôde chegar até aqui, escutando essas reflexões, essas conversas, essa troca, né, e disseminem, né, peguem isso e contem para outras pessoas, conversem com outras pessoas, porque é nesse trabalho aí de formiguinha que a gente vai construindo esse mundo que a gente acredita que é um mundo melhor para todo mundo, não só para as mulheres. Com certeza, Suelen. Também quero agradecer muito a participação da professora Roberta Guimarães Pérez, doutora em Demografia pela Unicamp e professora da UFABC. Muito obrigado, professora Roberta, por ter contribuído aqui conosco nessa intenção de a gente entender melhor os dados e as informações que estão sistematizadas no portal da TSP. Muito obrigada, Fulvio. Foi um privilégio estar aqui com a Angélica, Suelen, com você também. Tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo aprenderam muito, como eu também aprendi. Sempre o privilégio de dividir a conversa com elas e ainda mais para falar de uma ferramenta tão importante, não só para a gestão, mas também para a democratização do orçamento, como bem disse a Angélica, para que a gente possa se organizar, disputar o orçamento e, junto com a gestão, enfrentar desigualdades tão importantes como as desigualdades de gênero. Foi um prazer. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, professora, pela sua participação mais uma vez. Eu aproveito também para agradecer ao nosso operador técnico, Fernando Ferri, e a todos e todas que nos acompanharam nesta edição do Pode Observar. Quero lembrar que para assistir novamente a este programa ou a outros que já foram realizados, basta acessar o canal do Pode Observar no Spotify ou o portal do Observatório de Políticas Públicas em observatório.tcm.sp.gov.br. E por meio do portal do Observatório, você também pode acessar o portal do DataSP e navegar por essa importante ferramenta, que, como vocês viram aqui, traz informações muito interessantes sobre a gestão pública municipal. Então, acesse o portal e verifique isso você mesmo. A gente fica por aqui, esperando reencontrar vocês num próximo programa. Até lá!